Olá, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje eu queria gravar um vídeo bem diferente dos últimos vídeos que eu já gravei, de um caso que me chamou muita atenção, de ontem para hoje. Eu nunca gravei vídeo falando sobre isso. Eu, eu gosto muito, eu sempre me interesso muito por assistir vídeos que contam histórias de casos de crimes, né? De fatos reais que acontecem, documentários, principalmente na Netflix eu assisto muito, documentários que contam casos de assassinatos. Gosto muito de investigação forense, uma coisa assim que eu identifico muito. Eu até costumo brincar e dizer que se eu fosse mais nova hoje, eu gostaria de, com as oportunidades que a gente tem hoje, eu gostaria de estudar na área de psicologia e forense. Apesar que eu entendo pouco sobre isso, né, mas eu tinha vontade de estudar sobre isso. E eu comecei a ver o caso daquela mulher que se entregou essa semana, se eu não me engano, acho que foi ontem, na segunda-feira, dia 21, a Cláudia Fernandes Tavares Roeckler, gente, eu não sei pronunciar esse nome. Essa mulher, eu creio que todos vocês devem estar assistindo, né, nas redes sociais, na televisão, em todas as mídias sociais, falando desse assassinato. A Cláudia Fernandes Tavares, ela tem 40 anos de idade, ela é de Santa Catarina, e no dia 13 de novembro de 2022, segunda-feira da outra semana passada, ela tirou a vida do seu esposo, Valdemar Oeckler. E ela deixou o corpo dele uma semana dentro do freezer na casa dela. Que até no dia 19 do 11 agora, no sábado, o corpo de bombeiro, né, através de uma suspeita de um vizinho, né, que fez um comentário que suspeitou que foi na casa dela, ela tinha oferecido um almoço numa dessas buscas, né, do corpo de bombeiro fazendo a busca em relação ao esposo, né, o sumiço dele, né, que ele desapareceu na segunda passada. E o corpo de bombeiro, né, passando pela casa dela, parece que assim que eu me informei, ela ofereceu um almoço para eles e refrigerante. E esse vizinho foi até o freezer pegar o refrigerante. Quando o vizinho abriu o freezer, assim, gente, eu li a matéria sobre isso, né? Até onde a gente tem as informações. O vizinho estranhou que o freezer estava cheio. E parece que ele tinha ido na casa alguns dias antes, provavelmente, né? Enquanto o homem estava vivo ainda. E ele viu que o freezer estava vazio. E ele estranhou quando ele levantou o freezer e viu que estava cheio. E ele fez um comentário para o corpo bombeiro, né? Ou para a polícia, não lembro bem, que tinha alguma coisa estranha ali. O que eles fizeram? Eles conseguiram, né? Uma autorização para dar uma verificada na casa, né? Outros dias depois. E a Cláudia aceitou. Só que no horário marcado com eles, com os policiais, ela não foi. Ela saiu, né? Ela não ficou em casa, ela saiu. E mandou avisar que ela estava passando mal e que ela ia sair fora da cidade, procurar um médico, alguma coisa assim. E que o telefone dele tá desligado. O corpo de bombeiro chega, ou seja, ela já sabia, né, que eles iam encontrar. Chegam lá, abre o freezer, encontra o corpo do marido dela. O corpo do marido dela, ele estava nu, amarrado, né, congelado dentro do freezer dela. Ou seja, já sabia que era ela, não tinha como, né, fugir sobre isso. Então, assim, aí o mais interessante de tudo isso, o que aconteceu? A Cláudia procurou a equipe do Beto Ribeiro, crime, né? Eu creio que muitos aqui conhecem, tem uma página no YouTube. Página essa que eu sigo e gosto muito. Inclusive eu tô seguindo há pouco tempo, mas assim, os poucos casos que eu já vi, ele narrando, ele entrevistando, né, ele mostrando a dinâmica, a história dos crimes, né, que ele tá seguindo. É uma página excelente, né, que eu indico para vocês. Que é uma das páginas que eu tenho seguido ultimamente, que eu gosto muito. E ela procurou essa equipe e eles fizeram uma entrevista com ela antes dela se entregar para a polícia, né? Que até onde as informações. Eu vi poucas informações ainda, gente, porque eu fiquei sabendo desse caso, na verdade, hoje. Então, para falar a verdade, eu não peguei tanta reportagem, mas eu acho que o mais importante eu peguei, que foi a entrevista dela. Eu estava assistindo ali agora no YouTube, né? É uma entrevista de 1 hora e 8 minutos. Eu estava assistindo agora essa entrevista. E assistindo essa entrevista, eu acabei entrando no Face do esposo dela, que parece, algumas pessoas comentam que era conjunto com ela, não sei se realmente era, mas tinha o nome dela junto, né? Que é um Face que tá no nome, parece que é Valdemir Cláudia Weckler. E lá, né, muitos comentários das pessoas que entraram, muitos defendendo, muitos ofendendo, muitos atacando, e de várias formas, né?
cada um com seu comentário, e colocaram vários vídeos, colocaram vídeos dos filhos defendendo o pai. Os filhos não são filhos dela, são 3 filhos homens, que são filhos da primeira esposa, e tem um áudio de 4 minutos e pouco da ex-mulher dele, que foi casada com ele, ficou com ele durante, acho que 17 anos. Nesse período, ela ficou casada com ele estava casado com ela, com essa ex-mulher, e com a atual, que é a Cláudia, a que assassinou ele. A Cláudia ficou vários anos com ele, casado. Ele ficava, então, com ela, com a Cláudia e com a ex-esposa, com quem ele tinha 3 filhos. E ele teve um filho com a Cláudia. Bom, gente, quem quiser mais detalhe, né, que depois entre lá na página do Beto Ribeiro Crime, e assista a reportagem. Vale a pena. Por que eu resolvi gravar esse vídeo, gente? Porque eu fiquei tão incomodada e vendo os comentários, né? Eu vi lá milhares de comentários já na página dele, questão de horas. As pessoas, uma boa parte do que eu li, defendendo ela, apoiando tal, né? Aquela coisa, né? Porque por ser mulher, né? A mulher sofreu tanto, ela sofreu abuso, ela sofreu aquilo. Gente, só que eu assisti esse vídeo de uma forma muito imparcial. Por que eu posso falar muito imparcial? Porque eu sou mulher, eu defendo muito, eu falo que eu defendo com unhas e dentes as mulheres. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Eu defendo mesmo, mas eu defendo entre aspas. Não significa que é uma defesa cega, né? Gente, quando eu falo defesa, é uma defesa minha, de ser humano, um direito meu que eu tenho como ser humano, como cidadã, como mulher, né? De dar a minha opinião, de expressar a minha opinião, né? Eu não sou especialista de nada, né? Não entendo nada de direitos, nem civil, nem criminal, não entendo nada. Não sou psicóloga, não sou, né, nada para entender a mente, nunca estudei para isso. Mas a minha forma de ver a vida como ser humano, como mulher, e como mulher que já sofreu muito na vida, sofri agressão física, mas agressão violenta, que se alguém me perguntar, daqui a pouco eu faço um comentário sobre isso para vocês entenderem um pouco do porquê que eu estou dando essa análise em relação a ela. Quando eu vi a entrevista dela, desde o começo, e fui assistindo, parei, faltando mais ou menos 10 minutos para terminar, fui pesquisar algumas coisas, né, no Face, comecei a ler o comentário das pessoas, vi comentários de parentes, ouvi o testemunho da ex-mulher do cara, escutei algumas coisas que os filhos falaram, e fui observando aquilo que eu pude ter de informação, que são pouco ainda, mas assim, o pouco que eu vi e o que eu analisei no vídeo dela, eu senti muita vontade de escrever um texto na minha página do Face. Porém, eu achei que seria pouco. Eu falei, não, gente, eu tenho tanta coisa aqui para falar e só para escrever vai ficar muito grande e muita gente não vai ter nem paciência para ler. Falei, então eu vou gravar um vídeo. Gente, o que eu vi na entrevista dessa mulher? Gente, eu assisto tudo. Assisto até repetidamente. Então, eu assisti entrevista daquela Jatobá lá, que matou aquela criancinha dos Nardoni. Gente, eu não consigo nem lembrar os nomes. Parece que a gente fica tão chocada com as lembranças que a gente tem. Então, assim, eu assisto tudo. Eu assisto as entrevistas, olho as análises. É claro que nem tudo a gente concorda, nem tudo a gente aceita. Porque acho que a gente não deve engolir nada por goela abaixo, a gente tem que ter autocrítica, né? Mas assim, observando tudo aquilo que a gente tem costume de ver, gente, quando eu analisei, olhando, assistindo ali mesmo, gente, essa mulher, a Cláudia, talvez alguém pode chegar a assistir esse vídeo, né? Algum parente, alguém, né, próximo dela, colega de trabalho, que eu já vi já vi comentários de colegas de trabalho, que ela era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito boa, tal. Então, assim, existe os dois lados, né, gente? Existe o lado de quem convive, de quem não convive, de quem conhece, de quem não conhece. Mas o que eu vi na entrevista dela, eu posso estar enganada. E se eu estiver, que Deus me perdoe, né, por esse auto-julgamento que eu estou fazendo aqui dela. E que eu venha depois fazer outro vídeo e falar, gente, eu estava enganada. Porque a perícia, a investigação provou realmente tudo que ela falou era verdade. O que eu estou dizendo, gente, vocês têm que assistir o vídeo para vocês entenderem. É sobre o sofrimento dela, que ela conta o sofrimento dela desde quando ela nasceu. Desde quando a mãe dela abandonou ela, de tudo que ela passou, tudo. Ela chora no começo do vídeo, é emocionante. A gente, né, se emociona com ela no começo do vídeo dela. Mas o que eu vi? Eu vi muita frieza nessa moça. Eu vi frieza, eu vi falsidade, simulação extrema. Eu não lembro, assim, acho que eu tenho uma lembrança daquela mulher lá dos casos Nardoni lá, que ela, mas o esposo dela, matou aquela menininha.
a Isabela Nardoni. Aquela mulher eu lembro de ver frieza demais, a forma dela falar, e ela forçar um sofrimento, assim, ficar olhando pra cima, aquela coisa assim, que todo mundo que assistiu as entrevistas dela, depois foi analisar e foi assistir as análises, viu o quanto houve falsidade e fingimento ali naquela entrevista, na primeira que eles deram, acho que pra Globo. Não sei se tiveram outras depois, eu nem lembro. Eu assisti tanta coisa que já confundiu minha cabeça. Mas fora aquilo ali, eu não tenho lembrança de ver tanta frieza, de ver tanta falsidade quanto nessa entrevista dessa mulher. E como eu estou dizendo, se eu estiver enganada, que um dia eu venha fazer um vídeo aqui e me retratar e dizer que eu estava enganada. Que realmente a minha análise foi falsa. Mas assim, gente, eu senti nela, no falar dela o tempo todo. Uma coisa que me marcou muito nessa entrevista dela foi o seguinte. Esse rapaz, acho que ele é um jornalista, né, o Beto Ribeiro, no qual eu admiro muito. Vou até deixar marcado aqui nesse vídeo, né, o arroba dele aqui, da página dele aqui, para vocês seguirem ele também. Eu percebi uma coisa, que o Beto induziu a entrevista, inclusive eu vi o pessoal nos comentários elogiando muito, aplaudindo muito a forma do Beto conduzir essa entrevista. Em partes eu também concordo, eu também, né, dou meus aplausos aqui, da forma que ele fez, que realmente ele deu muita oportunidade para ela falar, somente no começo, né, muito calmo, muito educado, algo que lhe é muito peculiar na sua forma de induzir suas entrevistas. Ele foi muito calmo, ele deixou ela falar, deu liberdade para ela. Porém, eu observei uma coisa muito séria, que eu gostaria de saber a opinião das pessoas também se observaram isso. Eu não estou aqui para dizer, essa mulher é inocente, essa mulher... Primeiro que ela não é inocente, porque ela já assumiu a culpa que ela matou seu esposo. Mas ela foi por sofrimento, porque ela sofreu demais, e o psicológico dela estava abalado e levou ela a fazer aquilo ali. A gente, né, não tô aqui para falar, realmente ela foi uma coitadinha na mão dele, não, ela foi macabra, ela foi fria. Porém, vendo a entrevista dela, a forma que foi conduzida, a forma que ela respondia, foi que eu vi isso. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos ver se mais alguém... Eu já vi isso lá no Face, eu já vi comentários que falaram alguma coisa parecida com o que eu vi. Eu percebi que o Beto Ribeiro, ele induziu a entrevista de uma forma para levar ela a responder o que ele queria que ela respondesse. Teve um momento que ele fala assim, quando ela fala que o seu esposo, o Valdemir, estava com ela e com a outra mulher, o Beto Ribeiro fala assim para ela assim, realmente, ele era manipulador. Aí quando ele fala isso, ela repete, ele era muito manipulador. Ela repete as palavras, o meu filho de 15 anos assistindo comigo, ele não viu tudo, mas um pedaço, ele concordou e falou essa frase, mãe, ela repete o que ele fala no final. E eu vi isso. A entrevista inteira. Quando ele pergunta sobre as agressões, ela não comenta, ela não explica que tipo de agressões. Ele induz, ele fala assim, ele era muito violento com você. Ela fala assim, com ar sofrido, um ar que lembra, gente, para quem faz análises aqui sobre entrevistas de assassinos, de psicopatas, vão lembrar disso, vão lembrar lá da Van Richthofen lá, da Suzanne Van Richthofen, que ela faz a primeira entrevista dela com um arzinho de tão sofrimento, o cabelinho amarrado para trás, uma blusinha simples, um olharzinho de tristeza, de coitadinha, como a gente vê na Cláudia. A pessoa sem maquiagem, aquele olhar assim, e o Beto Ribeiro vai induzindo a entrevista. Só que eu acredito, gente, não estou aqui jamais para diminuir ou pôr em dúvida, né, a forma do Beto Ribeiro trabalhar. Quem sou eu? Eu sou uma dona de casa, uma Zé Ninguém, que não entende nada disso de uma forma profissional. Mas eu entendo como ouvinte, uma pessoa que assiste muito, que é curiosa, que gosta de ver, de analisar, de ouvir as interpretações, as análises, as investigações de pessoas como o Beto Ribeiro, e admiro demais. Então, assim, eu acredito, eu quero acreditar nisso, que o Beto Ribeiro, ele não fez isso de uma forma inocente, porque ele acredita que a Cláudia é uma coitadinha, vítima de toda uma circunstância que levou essa mulher a cometer um assassinato num momento de loucura, sem saber o que está fazendo. Para começo de conversa, ela conta friamente que não foi no momento de loucura. Ela planejou o que ela ia fazer, ela planejou que ela precisava de um remédio forte,
que era uma medicação do do sogro, já tinha falecido. Ela pega essa medicação que estava lá guardada, uma medicação forte, para fazer o cara dar uma chapada, mistura com os outros remédios que ele vai tomar. Ela espera esse cara dormir. Ela planeja como ela vai matar ele. Ela chega a falar no vídeo que ela não queria fazer nada agressivo, ou seja, ela não queria usar uma arma, uma faca, nada disso, ela não queria. Né? Dá pra entender que ela achou aquilo ali muito pesado, que não era pra ela. Então ela calculou o que ela iria fazer. Como que eu vou matar esse cara? Né? Ela coloca um saco plástico, ela fala que... O cara pergunta se ela amarra, como que ela faz. Ela fala que não, que põe a mão, ou seja, ela sufoca ele. Na verdade, ela sufoca ele até a morte. E ela fala de uma forma muito tranquila. Ou seja, ela esperou esse cara dormir, ela não matou ele no momento. Ele chega a perguntar se ela fez isso no momento de agressão, que ele estava agredindo ela, ela foi revidou. Não, ele não estava agredindo ela. Gente, quando eu falo isso aqui, eu não quero diminuir o fato que pode ter acontecido sim, dela sofrer abuso nesse relacionamento. Ela pode ter sofrido sim. Quando eu queria falar sobre a questão da agressão, quando eu falei que eu tenho propriedade para falar um pouco de algumas coisas pelo seguinte, porque além de ser mulher, eu já passei por agressões. Eu já passei por todos os tipos de agressões que uma mulher pode passar. Não vou entrar em detalhes aqui sobre todas, mas eu já fui espancada por um companheiro meu, que eu morava com ele, e primeiro, eu creio muito em Deus, né? Então eu creio que eu não morri porque não era minha hora, não era meu dia ali. Não que Deus permita, né? Não que Deus queira, né? Aliás, permite, Deus permite. Não que Deus queira, né, que uma mulher seja assassinada na mão de um homem. Mas tem coisas que, até por escolhas erradas da gente, por momentos, por lugares, por situações, né? Sei lá, a gente não vamos entrar em detalhes nisso aqui, né, gente? Porque é muito complexo esse assunto. Porém, eu creio que não era o meu momento. E eu não morri porque pessoas interviram. Porque minha mãe interviu, porque uma tia, porque um tio, porque pessoas ao redor interviram. Porque a pessoa me espancou de pegar os meus cabelos. Tanto é que eu fiquei anos sentindo dor na raiz do cabelo. Sei lá, eu sinto que até hoje a raiz do meu cabelo é super sensível. Não sei se tem a ver com isso. Mas então, o cara me pegou pelos cabelos. Queria me trancar dentro do quarto que eu tava. Mas a minha mãe conseguiu, tadinha, com toda a força dela, empurrar essa porta. E não permitir que esse cara me trancasse lá dentro. Se ele tivesse me trancado, ele teria me matado. Mas ela conseguiu, eu consegui sair pra fora, mas isso, ele com meus cabelos arrastando. Ele bateu a minha cabeça na parede várias vezes. Ele chutou, ele esmurrou minha cara. Ele chutou minhas costelas. Tem amigas minhas que comentam, às vezes quando eu posto alguma coisa sobre isso, fala. Eu fiquei toda deformada. Quando eu consegui chegar em frente ao espelho no banheiro, no hospital, que eu fiquei internada alguns dias, o meu olho era cheio de sangue, meu olho inchou, eu fiquei toda roxa, a cara toda roxa. Meus braços ficaram todo roxos, porque além dos murros eu levei chute. Eu levei chute nos braços, nas costas. Graças a Deus que eu não quebrei nada, não tive nenhum traumatismo craniano. Mas assim, eu levei muita porrada. Muito soco, muito murro, chute nas costelas, nos braços. Até que eu consegui me soltar dele, né, com a minha mãe em cima, tentando, batendo com cabo de vassoura. E eu consegui fugir, pulando pelo quintal, pelo fundo. E consegui fugir dele. Então assim, foi uma loucura, uma coisa muito triste. Ou seja, por que eu estou contando isso pra vocês aqui? Por que eu estou expondo dessa forma? Isso. Pouquíssimas vezes na minha vida eu falo sobre isso. Por quê? Porque eu consigo falar. E hoje eu consigo. Isso já tem muitos anos, gente. Isso aconteceu, eu creio que acho que tem uns 26 anos. Eu não sei a data certinha, porque eu não faço questão de saber. Eu sei que aconteceu em outubro de 97. Não, outubro de 96. Outubro de 96. Acho que tem isso, acho que tem uns 26 anos, 25 anos. Não quero, não tem por que eu fazer as contas aqui. Mas foi uma coisa que teve anos que eu não conseguia falar sobre isso. Hoje eu consigo falar. Mas eu consigo contar o que aconteceu. Quando o Beto Ribeiro pergunta pra essa moça Cláudia, ela não conta as agressões. E ele vai induzindo. E ela não responde. Ele me batia, tal. Aí ele pergunta, essa menina escuta. Essa filha dele escuta. Essa menina cresceu. Essa menina teve 5 anos, teve 8 anos, teve 10, teve 12. Ou seja, ela virou uma adolescente, ela estava dentro de casa antes dela ir embora. Parece que ela foi embora, não lembro que idade certa, gente, que ela foi embora de casa. Foi com 18 anos, alguma coisa assim. Mas ela conviveu dentro de casa. Aí ele pergunta, o Beto Ribeiro pergunta pra ela, a sua filha presenciava essas agressões? Aí ela fica meio caladinha, porque ela dá umas caladas, gente, nas perguntas mais importantes. E o Beto Ribeiro vem e ajuda ela. Ajuda entre aspas, tá, gente? Ele fala assim, ou ele não fazia isso na frente dela. Aí ela, não, a maioria dos casos era dentro do quarto. Aí o Beto vem de novo e pergunta assim, e você não gritava? Você não pedia socorro? Ou você já estava tão envolvida naquilo ali, naquelas agressões, que você já aceitava, isso o Beto falando, e você já aceitava aquilo ali, e você já ficava em silêncio? Ela, sim.
Então, assim, ele vai ajudando, ele vai falando e ela vai repetindo. Mas eu acredito, né, espero que talvez o Beto, no futuro mais, né, mais próximo, aí, através de investigações depois, ele dê a opinião dele, porque ele não deu a opinião dele. Aquilo ali, ela estava só entrevistando ela, conduzindo a entrevista. E eu quero acreditar que o Beto Ribeiro não estava, como diz uma gíria, né, que o pessoal tem usado muito aí, passando pano para ela. Eu acredito nisso. Eu acredito que ele usou a inteligência dele, a sabedoria, o conhecimento que ele tem, né? Que ele trabalha com isso parece que já há um bom tempo. Então, assim, o conhecimento que ele tem na área dele, eu creio que foi uma forma dele deixar ela à vontade e deixar ela falar. Porque talvez se ele chegasse de uma forma mais dura, como se fosse até uma investigação, apesar que eu acredito, pelo que a gente vê nos documentários, muitas coisas assim de entrevista, no começo, né, eles ficam mais maleáveis com a pessoa, para deixar ela mais à vontade para ela falar. Depois que eles vão mais firmes nas interrogações para a pessoa realmente falar a verdade, se sentir que ela tá mentindo. Mas no começo ele deixa a pessoa mais à vontade. E eu percebi que o Beto Ribeiro deixou ela assim, bem à vontade. Só que eu senti que ele induziu a entrevista inteira, ele conduziu com perguntas retóricas, ele falava já o que ele queria ouvir de volta. E ela, sempre coisas para ajudar ela. Sempre. Até quando ele chega no ponto, mais no finalzinho da entrevista, que ele fala pra ela, né, que ela tá contando tudo que ela fez. Aí ele pergunta assim, aí você pegou seu esposo e colocou ele dentro do freezer? Ela fala assim. Aí ele fala, né, com muita sabedoria, com muita calma. Mas assim, você conseguiu, né, você sozinha colocar ele dentro do freezer? Ou seja, ele não chegou nela acusando. Você teve um cúmplice, teve alguém que ajudou você a fazer isso? Porque seria impossível. Como que você, uma mulher miúda, né, assim, eu não vi ela em pé totalmente assim, tudo, mas dá pra ver que não é nem um mulherão e tal, né, vamos dizer, muito forte. Você sozinha pegou um homem, ele fala, né, seu marido tinha 100 quilos, você conseguiu pegar esse cara sozinho? Ou você teve a ajuda de alguém pra colocar ele no freezer? Porque seria impossível você ter força. Gente, carregar uma criança dormindo, uma criança de 10, 11, 12 anos, você não carrega, uma mulher não carrega. Menino passou de 5, 6 anos, se ele for pesado, a gente já não consegue mais carregar. Só se ele for magrelinho. Mas se for uma criança fortinha, gordinha, como eu tive um filho assim, a partir de 5 anos você já não carrega mais. Ele dormindo é muito difícil. Imagina você pegar um homem de 100 quilos, você tirar ele de um ambiente onde ele estava dormindo, provavelmente na sala, no quarto, e levar ele para uma cozinha e pôr ele dentro do freezer. Não é só levar. Eu vi num lugar, eu não sei se foi na entrevista, porque eu não lembro de prestar atenção e vi essa entrevista. Parece que ela fala que pôs ele num lençol e arrastou ele, né? Até aí, né? Vai, né? Com muita força, vai arrastando. Mas como que você levanta ele ali um metro, sei lá quanto ali, pra cima, um corpo desse, e coloca dentro do freezer sozinha? Mas o Beto Ribeiro não faz essa pergunta com essa pressão, não. Ele pega, só pergunta e fala assim, você conseguiu sozinha, você conseguiu colocar ele dentro do freezer sozinha? Ela assim. Aí ele fala, você teve forças, né, pra pegar um cara de 100 quilos e colocar dentro do freezer? Ela, sim. Sim. Sem explicação, sem nada. Aí tem uma hora que ela até fala assim, eu não quero mais falar sobre isso. Ela olha pro lado, deve ser algum advogado, alguém ali, né? Na hora que ele tá perguntando os detalhes de como que ela matou ele, né? Ela começa a querer cair fora de responder. Aí ela olha pro lado assim, a pessoa fala uma coisa inaudível, eu não entendi muito o que a pessoa falou. Aí ela olha e fala assim, eu coloquei o plano. Aí ela vai e fala, como se o cara estivesse já orientando o que é pra ela falar. Então, assim, o que eu vi nessa entrevista? Ela foi orientada passo a passo do que ela tinha que falar. O Beto Ribeiro conduziu essa entrevista com perguntas retóricas, já dando a resposta para ela de uma forma a, entre aspas, defender ela no sentido de que ela tem que falar coisas que mexem, que comove o emocional de quem está assistindo, do interlocutor, principalmente das mulheres, que eu percebi nos comentários lá no YouTube, o quanto as mulheres se doeram por ela, o quanto... Gente, quando eu falo isso, igual eu tô falando, eu já falei no começo do vídeo, eu tomo as dores das mulheres muito, porque eu já vivi violência, de passar dias no hospital toda desfigurada, eu já vivi relacionamentos abusivos de ciúmes, da pessoa me vigiar, de aonde eu tá, a pessoa ligar, eu ter que falar e ficar mandando foto, mandando vídeo. Eu tô aqui, eu tô na porta de tal lugar, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo. A pessoa brigar comigo, foi um relacionamento que eu briguei muito, eu discuti muito com essa pessoa, porque eu não aceitava esse tipo de coisa. Porém, mesmo não aceitando esse tipo de coisa, eu entendo, porque quando... Então, gente, eu entendo essa questão de quando a pessoa passa por algo, a pessoa pode estar perturbada. Gente, eu já fiquei, no relacionamento, no casamento que eu tive, não tinha agressão física.
nem de gritar, nem de falar, nem de me xingar, mas eu tive um problema no meu casamento, que eu fui casada, né, já sou divorciada, eu vivi um problema com uma pessoa que era dependente químico, e eu sofri muito com isso. Eu sofri de estar com criança recém-nascido poucos dias em casa sozinha, e o marido na rua, usando droga. Então eu vivi tanto problema, eu tive tantos problemas, tantos abusos psicológicos, né? Tive esse físico no passado, depois tive abuso psicológico. Depois, com o tempo, eu tive relacionamentos, né, que eu amava, gostava muito da pessoa, e era uma pessoa assim, do bem, né, vamos dizer assim, que me tratava bem no dia a dia, que meus filhos amavam, adorava, que era um cara 100% no dia a dia, vamos dizer assim, né, de tratar bem, de não ser agressivo, de ser carinhoso, de fazer tudo, né, para agradar, porém, tinha a questão do ciúme, nesse sentido de controlar. Então, eu sei o que é controle, eu sei o que é chorar à madrugada, eu sei que é brigar pelo menos uma vez por mês e voltar, e voltar. A gente fica frágil, a gente gosta, a gente volta atrás, a gente acredita que vai ser diferente, a gente acredita que a pessoa vai mudar, a gente quer que a pessoa muda, porque tem um lado bom. Porque ninguém fica num relacionamento só ruim, gente. Eu sempre falo isso. Só ruim, só ruim. A não ser quando existe ameaça de morte, muitas mulheres ficam assim, gente. Então ela fala muito sobre isso, que o marido ameaçava ela de morte o tempo todo, ela é a filha. Eu sei que tem mulheres que ficam, porque tem medo. E ela pinta uma história de uma mulher tão frágil, que veio lá de baixo, que sofreu tanto, que morou num porão, que foi abandonada pela mãe, pelo pai. Então ela pinta toda uma história, mas da forma que ela faz, dá a entender que ela teve uma orientação tão boa, que se ela passar essa imagem para a mídia, porque a mídia hoje pega muito pesado, influencia muito, e acaba influenciando na hora lá do julgamento, do júri, de tudo, né, para dar a pena para a pessoa no final, porque ela vai ser condenada de todo jeito, mas para saber que tipo de pena que ela pega, apesar que as penas do Brasil é muito branda, se fosse num país que as leis são severas, ela pegaria de prisão perpétua ou pena de morte. Aqui no Brasil, o máximo que pega é 30, quando fica, a maioria não fica mesmo. O caso da Elisa Maxinada lá, gente, eu falo os sobrenomes aqui tudo errado, eu tenho uma dificuldade muito grande, vocês me perdoam, tá? Para falar esses nomes estrangeiros. Da Elisa lá, ela ficou 10 anos. E é raríssimo alguém que fica mais do que isso. Então a gente sabe como é que funciona as leis. Mas tem que passar uma imagem que ela cometeu um crime por abuso psicológico, abuso físico. Ela tem que passar essa imagem. Foi isso que eu vi nessa entrevista, gente. Se eu estiver enganada, eu voltarei mais na frente para gravar outro vídeo. E antes que alguém venha no meu vídeo e vai comentar, você é insensível, como que pode uma mulher não apoiar a outra? Tá apontando. Gente, não é só porque é mulher. Tem que ser apoiada, é a verdade. E tomara que a verdade venha à tona, que os fatos sejam apurados, né? Que esse cara foi encontrado amarrado. Para quem não sabe os detalhes, ele estava nu, ele estava sem roupa, amarrado dentro de um freezer. Ou seja, tem muita coisa errada aí, muita. Tem muito detalhe para ser contado nessa história, muito detalhe para ser contado nessa história. E o que eu vi nessa entrevista dessa Cláudia Fernandes Tavares com o Beto Ribeiro, foi uma frieza. Ela chora, talvez por lembranças ruins que ela realmente viveu no passado, por abandono de pai. A gente sofre. Se eu começar a contar a minha vida aqui, o que eu vivi, né, pequenininha, com a minha mãe separada do meu pai, se eu contar todos os traumas que eu tive no passado, eu vou chorar. Eu vou chorar. Perdi minha mãe quando eu tinha 26 anos, que era o amor, a minha vida. Então eu tenho muita história trágica para contar. E se eu for contar, eu vou chorar. Eu vou cair em prantos aqui. Isso é fácil para a pessoa, não é difícil, porque ela sofre sim. Ou talvez, como eu vi numa entrevista já de um caso recente, a pessoa chora nem tanto pelo que ela fez. Eu não vejo arrependimento nela nem um minuto de ter tirado a vida do seu esposo. Mas ela pode estar chorando por ela, como eu vi uma análise esses dias de um comportamento, de um especialista. Ela pode estar chorando por ela, porque ela sabe o que ela vai enfrentar. Isso fala muito sobre os narcisistas, as pessoas narcisistas. Ela sabe o que ela vai enfrentar. Ela sabe o que ela vai passar. Porque ela vai ser condenada, ela vai pra cadeia. Ela perdeu a liberdade dela. Mas eu não vi arrependimento nela hora nenhuma, de forma nenhuma. E uma frieza, como poucas vezes eu vi numa entrevista. E que a verdade venha à tona. Que a verdade prevaleça, que essa investigação seja levada a sério. Tem muita gente envolvida nisso. Gente, a filha dela tá envolvida, os filhos desse cara tá envolvido, os irmãos, o pai, a mãe. Ou seja, tem uma família inteira, tem tios, sobrinhos. Ou seja, tem uma família inteira, tanto do lado dela quanto do lado dele, envolvida nisso.
Ou seja, tem sofrimento, tem dor, tem perda. Essa menina vai perder anos preciosos que ela poderia ter com a mãe, ela tá perdendo. Esses filhos com os pais, com o pai, os netos, né, dele. Então é muita perda. Tem muita gente envolvida nessa história. Que a verdade prevaleça. Obrigada, gente.